Amados irmãos e irmãs, hoje, terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Amados irmãos e irmãs, vemos aqui a cura de um homem que era mudo e, através de um exorcismo, Nosso Senhor desarticulou a ação ali demoníaca e aquele homem começou a falar. Como é importante meditarmos sobre esse versículo. Começou a falar. Aquilo que não é falado se transforma em doença. O ser humano comunica seus maiores sentimentos através da língua. É a linguagem, sobretudo, que faz com que nós nomeemos as coisas. E Jesus justamente vai curar aquilo que é de essencial do homem. E às vezes o mal faz com que nós não falemos, não propaguemos o reino, nos fechemos. Mas o que é que significa falar? Os antigos já diziam que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Devemos ouvir 2 vezes e falar uma, porque o ouvir é ouro e o falar é prata. Porém, os monges do deserto diziam numa sentença famosa: falar e calar é tão importante quanto o ar que respiramos. E ainda acrescentam: se tu falas por causa de Deus, isso é ótimo. Se tu te calas por causa de Deus, isso também é ótimo. O interessante é nós meditarmos o que é que está por trás do meu silêncio. Qual é a motivação da minha fala? Se, por exemplo, a motivação do meu silêncio for um silêncio odioso, no qual eu quero fazer com que a pessoa que está ao meu redor seja menosprezada, esse silêncio não é de Deus. Isso acontece muito nas relações, até nas famílias, né? Nós vemos, às vezes, um marido ou uma esposa que silenciam 3 ou 4 dias e o outro fica sem saber o que está acontecendo, porque quando se fala, se sabe o que está acontecendo, mais ou menos. Quando se silencia, a pessoa fica meio que suspensa. Então, esse silêncio é altissonante, é gritante. Não comunicar também é comunicar. Então, esse silêncio é odioso. Não é um silêncio por causa de Deus. Não é aquele silêncio de interiorização. Porque existe o silêncio que eu me calo para falar melhor. Então, a própria palavra é gerada pelo silêncio. Vocês agora me escutam porque estão silenciando. Então, há um silêncio bom que faz com que eu reflita, né? Então, eu silencio para sair de mim e me encontrar com o outro. O falar, quando é por Deus, se tu falas por causa de Deus, isso também é ótimo. Se não, se for por egoísmo ou se for para denegrir o outro, não é divino, é diabólico. Por isso que precisamos também de exorcismo nesse sentido, né, da língua. A língua que não tem ossos, mas quebra ossos.
O Evangelho de hoje nos oferece um impressionante retrato do ministério pastoral de Jesus. Nós vemos a combinação gloriosa de seu zelo e da misericórdia para com as pessoas. O Evangelho de São Mateus nos dá a impressão de um Jesus que está constantemente em movimento. Ele cura um homem mudo, possuído por um demônio, como falávamos. Em seguida, percorre todas as cidades e povoados, ensinando, curando e exorcizando. E diante da cura do homem mudo que Jesus realizou por um exorcismo, há um contraste gritante entre a reação da multidão e a reação dos fariseus. Na verdade, é um contraste muito triste. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Enquanto que os fariseus diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Vemos claramente aqui que as multidões e os fariseus olharam para o mesmo fenômeno com perspectivas opostas. As multidões viram Deus agindo naquilo que Jesus estava fazendo. Os fariseus viram Satanás agindo no exorcismo que Jesus operou. Isso nos leva à conclusão de que quando as pessoas olham para o mesmo fenômeno, para o mesmo fato, podem vê-lo de maneira muito diferente. A reação das multidões, que são pessoas comuns do dia a dia, foi de espanto. A reação dessas pessoas revela uma fé simples e pura. O povo, em contraste com os fariseus, estava em sintonia com a presença e a ação de Deus em Jesus. Que bênção é ter essa forma de fé. A reação dos fariseus foi de julgamento, irracionalidade, ciúme e aspereza. Sobretudo, foi uma reação de irracionalidade. E poderíamos perguntar: o que levou os fariseus a concluir que Jesus expulsa demônios pelo príncipe dos demônios? Pois nada que Jesus fazia os levaria a essa conclusão. Portanto, a única conclusão lógica é que os fariseus estavam cheios de um certo ciúme e inveja. O que realmente, diz São Crisóstomo, o que realmente incomodava os fariseus era considerar Jesus superior a todos, e não apenas superior àqueles que existiam na época do próprio Jesus, mas a todos os que existiam antes dele. Então, estamos aí com um caso de inveja. Nós temos muita dificuldade em aceitar o destaque do outro. É mais fácil nós convivermos com uma pessoa com falhas, com uma pessoa que não se destaca, do que com uma pessoa cheia de virtudes e com uma pessoa que brilha. Temos uma dificuldade muito grande de lidar com o brilho do outro. Como dizia um autor ateu: sempre algo morre dentro de mim quando o meu próximo tem sucesso. E foi justamente isso que aconteceu com os fariseus, que aconteceu também com Herodes, que com Jesus queria logo matá-lo desde a mais tenra idade. Desde menino, Herodes ficou abalado diante do menino Jesus, porque poderia ser rei, e ele se sentiu abalado. Então, este pecado terrível da inveja jaz dentro de nós. É por isso que necessitamos de exorcismos também. Qual a lição que podemos aprender com esse evangelho? Tratar as outras pessoas com humildade e honestidade, em vez de ciúmes. Ver aqueles que nos rodeiam com humildade e amor, para que cheguemos a conclusões genuínas e honestas sobre eles. Humildade e amor honesto nos permitirão ver a bondade dos outros e nos alegrarmos com essa bondade. A leitura do Evangelho de hoje nos leva a questionar até que ponto eu estou atento à presença de Deus ao meu redor, especialmente
a presença nas pessoas que estão fazendo o bem? Você costuma ser mais como as multidões que viram, acreditaram e ficaram maravilhadas com as coisas boas que Jesus fez? Ou você é mais parecido com os fariseus que tendem a julgar e exagerar em suas conclusões? Também na segunda parte do Evangelho, vemos um Jesus compadecido com as multidões, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E nosso Senhor diz: eu preciso de auxiliares, eu preciso de ajudantes para ajudar, auxiliar, para conduzir essas ovelhas. O próprio Jesus percebe que ele sozinho não pode satisfazer a necessidade as necessidades daquelas pessoas, como também, né, os seus anseios. Ele precisa de auxiliares, ele precisa de nossa colaboração. Por isso diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E aqui nós nos lembramos das palavras de Santa Teresa de Ávila, que diz: agora Jesus não tem outras bocas, olhos, ouvidos, mãos e pés, além dos nossos. Houve um tempo em que nós achávamos que a ordem de Jesus para pedir ao Pai mais trabalhadores para a sua messe se referia apenas às vocações sacerdotais e religiosas. Na verdade, os trabalhadores que o Senhor precisa devem ser encontrados em todos os batizados, porque um padre, como também uma religiosa ou um religioso, nasce dentro de uma família. O celeiro, o seminário por excelência para as vocações sacerdotais e religiosas é a família, seminário de onde vem semente, e a família se torna essa célula da sociedade, é ali onde nascem os grandes santos. Por isso que a Mercy necessita também desses trabalhadores. Podemos olhar em volta de nossas paróquias e agradecer os muitos trabalhadores que já estão servindo a nossa comunidade paroquial de alguma forma, pois o Senhor precisa de todos os tipos de trabalhadores, com toda uma variedade de dons e temperamentos. Senhor, desejo ter uma fé simples, humilde e pura. Ajudai-me a ver tua presença nos outros de maneira humilde. Ajudai-me a te ver neles e a me surpreender com a tua presença na vida daqueles que encontro todos os dias. Amém.